A mais de 9.000 metros de altura em algum ponto sobre o céu do Arkansas, uma mulher de 27 anos chamada June Olise estava ajoelhada no corredor da primeira classe. Numa mão segurava um pequeno frasco de vidro. Na outra, segurava a vida de um completo desconhecido. O homem que morria diante dela tinha os lábios cinzentos, o colarinho da camisa rasgado, a gravata de seda arrancada sobre um terno cinza chumbo cortado sob medida. Chamava-se Rocco Balandi. Tinha 34 anos. Era a terceira geração à frente de uma família de Chicago, daquelas que as pessoas só mencionam em voz baixa, olhando por cima do ombro. 2 de seus homens estavam de pé sobre ele, fazendo tudo errado. Um já tinha esvaziado um autoinjetor de emergência na perna de Rocco. Não aconteceu nada. E já procurava um segundo injetor quando June o empurrou para o lado e disse o que ninguém naquela cabine conseguia entender: não é a dose. Esse remédio está errado. 200 passageiros estavam com o celular erguido, gravando tudo. Nenhum único se levantou do assento para ajudar. E foi assim que uma mulher com um suéter cinza puído e uma calça jeans velha, uma mulher que esfregava chão de rodoviária da meia-noite ao amanhecer, segurou o rosto de um bilionário entre as mãos e disse que ele não ia morrer naquele avião. 90 segundos depois, June o trouxe de volta. E foi então que June fez algo que, ao amanhecer, tinha milhões de pessoas procurando por ela em todos os cantos da internet. Soltou a mão daquele homem, caminhou até o fundo do avião, pegou nos braços a filha de 4 anos que dormia e desapareceu. Sem nome. Sem um obrigado. Sem receber um único dólar. E aqui está a parte que vai ficar gravada na sua memória. June não fugiu por humildade. Fugiu por causa de algo que tinha acontecido 4 anos antes. Algo que ela nunca tinha contado a ninguém. E se tivesse ficado mais 60 segundos naquele corredor, teria perdido a única coisa que ainda restava em sua vida. O que June não podia saber, enquanto descia com a filha no colo por aquela manga de embarque, era que o homem cuja vida ela tinha acabado de salvar estava prestes a devolver a ela a única coisa em que ela já tinha deixado de acreditar. Se uma história de gente comum fazendo coisas extraordinárias merece o seu tempo hoje, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precise lembrar que a decência ainda existe neste mundo, e se inscreva no canal para não perder o que vem a seguir. Conte para nós nos comentários de onde você está nos assistindo, porque saber quem está do outro lado da tela realmente significa muito para nós. Agora vamos voltar 6 horas no tempo, até um balcão de companhia aérea em Phoenix. Naquela manhã, uma mulher que não tinha mais nada a perder implorou a uma desconhecida por 2 assentos num voo lotado. O telefone vibrou antes que o dia amanhecesse por completo. June Olise tinha acabado de chegar em casa depois do turno da noite, e nem sequer tinha tido tempo de tirar os sapatos molhados quando viu o número na tela e soube, na hora, que era o hospício de Nashville, porque mais ninguém a chamaria àquela hora da madrugada. A mulher do outro lado falou bem devagar, com aquela suavidade que as pessoas aprendem depois de anos dando mais notícias. Disse que Ruth Vandermeer tinha acordado durante a noite perguntando onde estava sua pequena June, e que se June quisesse vê-la, precisava vir agora, não esperar até o fim de semana. June ficou parada e imóvel na cozinha com as mãos ainda cheirando a desinfetante de chão, e se ouviu dizer obrigada com uma voz perfeitamente calma. A voz que tinha treinado durante anos, para responder ligações capazes de derrubar uma vida inteira. Não se sentou. Foi direto para o quarto, acordou a filha, e enquanto ajudava a menina a se vestir, ouviu Vinnie perguntar, ainda meio dormindo, para onde elas iam naquela manhã. June disse que iam visitar a vovó. Lembra da vovó? É ela que fazia as tranças no cabelo da mamãe quando a mamãe tinha sua idade. Numa bolsa de pano velha com uma alça rasgada que já tinha sido costurada de volta com uma linha de outra cor, June guardou 2 mudas de roupa, uma caixa de biscoitos, e o pequeno estojo plástico com o remédio de Vinnie que ela sempre mantinha no bolso de fora, para ter à mão num instante. O aeroporto de Phoenix já estava lotado àquela hora, e quando June empurrou a bolsa em direção ao balcão, viu a expressão no rosto da atendente e soube que algo tinha dado errado antes mesmo de a mulher abrir a boca. O voo estava lotado. Não sobrava um único assento. A atendente disse que sentia muito. Senhora, posso colocá-la no voo de amanhã de manhã e dar um vale-refeição enquanto espera. É o máximo que posso fazer. June não levantou a voz. Também não chorou. Houve um tempo em que chorava com facilidade, mas esse tempo tinha ficado para trás havia muito. Agora, quando tudo desmoronava ao seu redor, o que restava dentro dela era uma calma fria que assustava até ela mesma.
Colocou as duas mãos sobre o balcão, mãos ásperas com as pontas dos dedos rachadas de anos de produtos químicos, e baixou a voz para que a fila atrás dela não escutasse. Disse que entendia, que não culpava ninguém, mas que havia uma mulher esperando por ela em Nashville, uma mulher que já tinha passado a infância inteira de June esperando por ela. Contou que quando era criança ninguém a tinha querido, que ninguém tinha se oferecido para criá-la exceto aquela mulher. Por favor, disse June, não a façam esperar mais uma noite por mim, porque não tenho certeza se sobra mais uma noite para ela esperar. A atendente olhou para June, e depois baixou os olhos. Vinnie estava grudada na perna da mãe, com uma mãozinha agarrada na barra do suéter cinza de June, olhando para a mulher do balcão com aqueles olhos claros que tinha herdado do pai que nunca chegou a conhecer. Alguma coisa se amoleceu no peito da atendente. Ela levantou um dedo e disse, espera aqui um minutinho. Pegou o telefone e virou de costas. June mal se atrevia a respirar. Tinha deixado de confiar na esperança havia muito tempo, porque esperança era um luxo que gente como ela não podia se dar. Mas ficou ali, olhando as costas daquela mulher, vendo-a balançar a cabeça, vendo-a desligar o telefone e esticar a mão em direção à impressora. Tem 2 lugares lá no fundo, disse a atendente, deslizando 2 cartões de embarque sobre o balcão. Tive que pedir um favor. Corram antes que fechem a porta. June pegou os cartões e as mãos começaram a tremer. Obrigada. Vou lembrar disso pelo resto da minha vida. Falo sério. Entregou o último cartão de crédito que ainda tinha limite, e viu a maquininha ficar parada por 2 segundos que pareceram durar 2 anos, antes de finalmente aprovar o pagamento. Aí June levantou a filha no colo, jogou a bolsa de pano no ombro e saiu correndo. Descendo pela manga de embarque, os tênis de Vinnie rangiam contra o chão, e a menina perguntou, mamãe, posso sentar do lado da janela? Quero ver as nuvens lá de cima. Claro que sim, filha. A janela inteira é sua, disse June. Ao entrar na cabine, os olhos de June percorreram as sinalizações de saída de emergência acima da cabeça, e ela contou as fileiras entre o assento dela e a porta mais próxima. Um velho hábito, tão enraizado que fazia sem nem perceber. Depois acomodou Vinnie no assento da janela, apertou o cinto da menina, e só então deixou que os pulmões se enchessem de ar por completo. A menos de 100 passos de onde June e a filha estavam sentadas, do outro lado do terminal, dentro de uma sala privativa que a maioria dos passageiros nem sabia que existia. Rocco Balandi estava sentado sozinho, na cabeceira de uma mesa, com um dossiê aberto à sua frente. Lia as últimas páginas de um acordo no Tennessee, algo em que trabalhava havia quase um ano inteiro e que estava marcado para ser assinado em Nashville no dia seguinte. Bateram na porta. O homem que entrou tinha o cabelo grisalho e vinha de Memphis, com um terno caro que lhe caía um pouco largo demais, e começou a falar já da soleira da porta. Falava rápido, falava demais, do jeito que fala quem sabe que só vai ter uma chance. Explicou sobre o trimestre, o mercado, vários contratos cancelados, e como tudo se recuperaria se lhe dessem mais alguns meses. Rocco não o interrompeu nenhuma vez. Ficou sentado imóvel, com as 2 mãos sobre a mesa, o anel de pedra negra batendo uma vez contra a madeira e depois ficando quieto, deixando o outro homem terminar, deixando-o falar até que a própria voz se esgotasse, até que na sala só sobrasse o som do ar-condicionado. Então Rocco virou uma página do dossiê, girou-a, e deslizou sobre a mesa. O homem baixou os olhos. Na página havia uma lista de dinheiro transferido para fora da empresa dele, exatamente durante o mesmo trimestre que ele acabará de descrever como desastroso, transferido para um nome que só a esposa dele conhecia. O rosto do homem ficou pálido. Rocco falou com uma voz uniforme, não mais alta do que se estivesse perguntando as horas. Disse que o dinheiro não o incomodava, que já tinha dado 2 prorrogações sem cobrar um único dólar de juros, e que cada vez, sabia exatamente por que fazia isso. Disse que o que o incomodava não era o número naquela página. O que o incomodava era ter ficado sentado ali 15 minutos, escutando um homem que o conhecia havia 15 anos, presumir que ele não sabia de nada. O homem começou a falar, a voz se quebrando, dizendo que tinha havido um mal-entendido que podia explicar. Rocco levantou uma mão apenas alguns centímetros acima da mesa, e o outro se calou como se alguém tivesse tapado a boca dele. Rocco disse que até segunda-feira de manhã, o nome dele não apareceria mais em nenhum documento do porto. Não haveria cartas, nem processo, nem ninguém para ligar. Simplesmente ele deixaria de estar ali, e as pessoas com quem costumava almoçar não atenderiam mais o telefone, e em uma semana ele entenderia. O homem apoiou as 2 mãos na borda da mesa e perguntou, com a voz reduzida a pouco mais que um sopro, e a casa?
Rocco olhou para ele por um bom tempo. Depois disse, você fica com a casa. E acrescentou, sei que sua filha está no último ano. Sei que ela está se preparando para as provas, e eu não destruo uma menina pelo erro do pai. Essa é a minha regra. Não é bondade, e não confunda uma coisa com a outra. E adicionou uma última frase no mesmo tom tranquilo, que se alguém perguntasse por que ele tinha perdido tudo, contasse a verdade, porque ele mesmo ia contar a verdade, e queria que a filha ouvisse a história exatamente como tinha acontecido, não uma versão inventada só para poder olhá-la nos olhos. O homem se levantou. Tentou dizer obrigado, mas nenhum som saiu. E quando foi pegar a maleta, a mão tremia tanto que precisou de 2 tentativas para segurar a alça. A porta se fechou atrás dele. Rocco arrumou o dossiê de volta e encontrou exatamente a linha onde tinha parado antes da interrupção, como se os últimos 15 minutos jamais tivessem acontecido. Pouco depois, alguém trouxe uma bandeja de comida leve. Rocco mal olhou para ela. Leve embora, por favor. Tem gergelim. Não posso comer isso. E meu prontuário médico deixa isso bem claro. O assistente pediu desculpas repetidas vezes e levou a bandeja embora. Rocco não ergueu os olhos. Passou para a página seguinte enquanto, do outro lado do vidro, um avião após outro decolava rumo ao sol da manhã. No meio do voo, quando as luzes da cabine já estavam fracas e a maioria dos passageiros flutuava entre o sono e a vigília, Vinnie adormeceu com a bochecha encostada na janela, e June ficou quieta ao lado dela, com os olhos fechados, embora sua mente estivesse a 3 estados de distância, no corredor de um hospício. Ouviu o som antes de entender o que era. Um som que vinha da frente da cabine. Não era tosse, não eram pessoas discutindo. Era aquele silvo fino e úmido que o ar faz quando precisa forçar a passagem por uma abertura que vai se fechando aos poucos. Existem sons que o corpo reconhece antes mesmo de a mente entender, e aquele som atravessou 4 anos de silêncio, chegou a algo muito profundo dentro de June, e acordou. Abriu os olhos. Havia pisadas correndo, alguém chamando uma comissária de bordo. Aquele som particular que as pessoas fazem quando todos sabem que algo está errado, mas ninguém quer ser o primeiro a dizer isso em voz alta. June já estava de pé antes mesmo de perceber que tinha se levantado. Inclinou-se para a comissária mais próxima e disse em voz baixa que a filha estava dormindo, que por favor desse uma olhada nela. E saiu para o corredor. As pessoas se apertavam, se levantavam dos assentos, esticavam o pescoço, seguravam celulares no alto. E June teve que abrir caminho entre elas, uma por uma. A cortina que separava a cabine da frente já estava fechada. Ali, desmoronado em 2 poltronas de couro, estava o homem do terno cinza chumbo que ela tinha notado brevemente ao embarcar. O colarinho aberto, as 2 mãos agarradas à própria garganta, o rosto mudando de cor de uma forma que June já tinha visto vezes demais para esquecer. 2 homens de ombros largos bloqueavam a entrada. Um estendeu o braço para detê-la e disse para ela recuar. Se não tem nada a ver com isso, não atrapalhe. Sou técnica em emergências médicas, disse June. Deixem-eu passar. A velha profissão saiu de sua boca seca e enferrujada. Um nome que ela não conseguia usar havia 4 anos. Os 2 homens não se mexeram. Não estavam ouvindo ela. Esperavam uma ordem. E naquele exato instante, o homem que morria na poltrona levantou uma mão poucos centímetros acima do apoio de braço, ergueu 2 dedos, e fez o menor gesto para o lado. Os 2 homens recuaram na hora. June congelou por meio segundo. Viu aquela mão cair de volta sobre a poltrona e entendeu que aquele homem, mesmo com os pulmões mal recebendo o ar, continuava dando ordens. E entendeu, ao mesmo tempo, que estava entrando no mundo do qual provavelmente devia se manter longe. Mesmo assim se ajoelhou. Um dos 2 homens já segurava um segundo injetor de emergência, a agulha apontada para a coxa do patrão. June segurou o pulso dele. Há quanto tempo aplicaram o primeiro? O homem gaguejou que tinha sido quase 2 minutos atrás. Então é tempo suficiente para já termos visto alguma resposta, e não vimos nenhuma. Isso significa que o problema não é a dose. E se você aplicar outro, o próximo órgão que vamos tratar é o coração dele, não as vias respiratórias. O homem soltou a agulha. June se virou para a comissária, que segurava o kit médico com as 2 mãos tremendo, e falou com uma voz que ela mesma não ouvia sair de si havia anos. Uma voz tão calma que parecia criar ordem ao redor dela. Abra o kit. Esvazie tudo sobre a poltrona. Depois pegue cada frasco e leia o rótulo em voz alta para mim, palavra por palavra. Não pule nada. A comissária obedeceu. Os nomes foram surgindo, um atrás do outro, numa cabine que tinha ficado completamente em silêncio.
E quando chegou ao quarto frasco, Jun disse: "Pare. Me dê esse aí", e uma seringa. Segurou o pequeno frasco de vidro na mão, e por um instante pensou num papel selado dizendo que aquelas mãos já não tinham permissão de tocar em um paciente. Depois afastou o pensamento. Quebrou o gargalo do frasco, inseriu a agulha, puxou o remédio, virou a seringa para cima, bateu 2 vezes para tirar o ar e expeliu. Aproximou-se do rosto do homem, apoiou a palma da mão aberta na bochecha dele e disse: "Olhe para mim. Você tem 10 segundos. Me dê esses 10 segundos." As pálpebras do homem, que já começavam a virar para trás, pararam, desceram de novo, encontraram os olhos de Jun e ficaram ali. Jun puxou o tecido da calça, encontrou o lugar certo, enfiou a agulha na parte externa da coxa, empurrou o êmbolo devagar e firme, segurou por um instante e retirou. Depois veio a parte mais difícil do mundo inteiro. Colocou 2 dedos contra o pescoço do homem e esperou, contando em silêncio dentro da cabeça, sem desviar os olhos dos dele nem por um segundo, até que o peito, sob aquele terno, se sacudiu para cima, e o homem puxou a primeira respiração de volta para os pulmões. A segunda respiração veio mais fácil que a primeira, e na terceira, já era quase uma respiração normal, e a cor começou a voltar ao rosto dele, como volta a luz do dia depois de uma noite comprida. Alguém atrás começou a aplaudir. Depois outro se juntou, e a cabine inteira explodiu num aplauso longo que Jun nem escutou, porque ainda tinha 2 dedos sobre o pulso daquele pescoço, e continuava contando. Foi então que a mão do homem encontrou o pulso de Jun e se fechou em volta dele. O aperto era fraco, mas não soltava. Tentou falar, e precisou de 2 tentativas até que algum som saísse. Só 2 palavras, o nome dele. Jun baixou os olhos para a mão que a segurava. Viu o anel de pedra negra no dedo anelar, do tipo que um homem normalmente não usa só por enfeite. Ergueu o olhar e viu 3 homens de terno escuro formando em silêncio um círculo ao redor do lugar onde ela estava ajoelhada. Ninguém a tocava, ninguém falava, mas eles se posicionavam como quem é treinado para garantir que ninguém entre e ninguém saia. Um deles falava por um telefone via satélite, em voz bem baixa, e Jin entendeu, mais tarde do que deveria, exatamente quem tinha acabado de salvar. Soltou o pulso dele devagar, sem puxar. Disse que ele precisava escutar isso antes de descansar, que uma reação como aquela podia se repetir uma segunda vez, horas depois, e que a segunda reação, muitas vezes, era pior que a primeira. Que no momento em que o avião pousasse, ele devia ir direto a um hospital, não a um hotel. Disse para ele se certificar de que soubessem que já tinha recebido uma injeção, onde e a que horas. E deu o horário exato. Depois se levantou. Na mente dela havia só um pensamento, mais gelado que tudo mais que acontecia ao redor. Se aquele homem parasse de respirar depois que as mãos dela o tivessem tocado, então tudo que as pessoas tinham dito sobre ela durante 4 anos deixaria de ser boato. Seria verdade. E ela não sobreviveria a isso uma segunda vez. O comandante anunciou que o avião estava desviando a rota para um pouso de emergência, e quando as rodas tocaram a pista em Little Rock, já tinha caído a noite. Ordenaram que todos os passageiros permanecessem sentados enquanto a equipe médica subisse primeiro. Jun não ficou sentada. Já tinha desafivelado o cinto de vinil, já tinha jogado a bolsa de pano no ombro, e assim que a porta se abriu, foi a primeira a sair, com a filha apertada contra o peito, andando em frente sem olhar para trás nenhuma vez sequer. No balcão de aluguel de carros dentro do terminal, disseram que só sobrava um carro, e que o preço era maior que o salário de uma semana inteira. Jun passou o cartão de crédito, rezando para que passasse mais uma vez, e passou. Naquela noite, Jun atravessou 2 estados com a filha dormindo no banco de trás, o rádio baixo, as 2 mãos no volante, os olhos fixos nas faixas da pista, rumo a um corredor de hospício onde alguém a esperava. O telefone ficou em modo avião porque a bateria estava na metade e ela precisava dela para o último trecho. Naquela mesma noite, não muito longe dali, dentro de uma sala de emergência branca e iluminada, Rocco Balandi tirou a máscara de oxigênio do rosto, apesar das objeções do médico. E a primeira pessoa para quem ligou não foi a família, não foi a diretoria da empresa, foi Margot Fenwick com uma voz rouca e áspera. Disse que naquele voo tinha havido uma mulher, cabelo preso, suéter cinza, viajando com uma criança pequena, e que a queria encontrada. Margot perguntou como ele pretendia agradecer. Rocco ficou calado por um momento antes de dizer que não sabia. Só sabia que havia 200 pessoas dentro daquele avião, dezenas de celulares erguidos, e a única pessoa que deu um passo à frente foi alguém que não devia nada a ele, que não sabia quem ele era e que não tinha nada a perder.
Pago a centenas de pessoas para me manter vivo, disse Rocco, e nenhuma delas fez o que ela fez, de graça. Quero saber por quê. Encontre ela, custe o que custar. Ao amanhecer, um vídeo gravado de uma fileira atrás deles já tinha se espalhado por toda parte. Chamavam-na de a mulher do suéter cinza e o país inteiro tinha começado a procurar um nome que ninguém conhecia. O céu sobre Nashville ainda não tinha começado a clarear quando June abriu a porta do último quarto no fim do corredor e viu Ruth Vandermeer deitada ali, tão fragilizada que June quase não reconheceu a mulher que tinha dirigido um ônibus escolar durante a maior parte da vida, e que uma vez tinha aberto a própria casa para June e a filha durante os anos mais difíceis que já tinham vivido. Mas os olhos de Ruth se abriram quando a porta se moveu, e encontraram Gun na hora, e se iluminaram exatamente como quando June tinha 12 anos e descia do ônibus escolar. Minha menina voltou para casa, disse Ruth. June caminhou até a cama, segurou aquela mão entre as suas, e o nó que carregava havia 2 dias preso no peito finalmente começou a afrouxar. Vinnie subiu na beira da cama, beijou Ruth na testa e contou, orgulhosa, que tinha sentado do lado da janela e visto as nuvens lá de cima. Ruth sorriu e disse, então você fez algo que eu nunca fiz. Passei a vida inteira sem ver as nuvens lá de cima. Depois disse a June, leve a pequena lá para fora um instante, filha. Quero conversar com a mãe dela. Uma enfermeira levou Vinnie para o corredor, prometendo mostrar onde guardavam os bichinhos de pelúcia na sala de espera, e a porta se fechou atrás delas. Ruth disse que tinha ouvido as enfermeiras conversando desde a noite anterior. Que alguma coisa tinha acontecido naquele avião, não era mesmo? June começou a dizer que não era nada, mãe, mas Ruth apertou os dedos ao redor da mão dela, e June contou tudo. Contou do som de sufocamento que vinha da frente da cabine, dos 2 homens bloqueando o corredor, do pequeno frasco de vidro na mão dela, dos 10 segundos que tinha pedido e dos 10 segundos que lhe deram. Ruth escutou sem piscar. Quando June terminou, ficou calada por um tempo e então disse, me escuta. Só vou falar isso uma vez porque não me sobram forças para falar 2. Disse que tinham tirado de June sua licença, tinham tirado seu nome, colocado nos jornais, obrigado a passar anos esfregando o chão à noite. Mas a mulher que tinha acabado de se ajoelhar naquele corredor de avião, essa, ninguém tinha tirado dela. Entendia. Aquela mulher continuava inteira. Ruth disse que tinha esperado 4 anos para ouvir que ela ainda estava ali. Agora, disse Ruth, não deixe que tirem o resto de você também. June se inclinou, encostou a testa nas costas da mão de Ruth e prometeu, mesmo sem ter ideia de como ia cumprir aquela promessa. Ruth soltou um suspiro longo, e o rosto dela relaxou, e as linhas que uma vida difícil tinha talhado naquele rosto pareceram se suavizar diante dos olhos de June. Disse que estava cansada, que queria descansar um pouco. Partiu com a manhã, tão tranquila quanto alguém que adormece depois de um dia muito longo. June ficou ao lado dela por um bom tempo, ainda segurando a mão dela, até sentir o exato momento em que aquela mão parou de segurar a sua. Do lado de fora, no corredor, June se ajoelhou até ficar na altura da filha e disse, a vovó está descansando agora, filha. Ela já não está mais cansada. Vinnie perguntou se a vovó tinha conseguido ouvir a história das nuvens. Sim, ela ouviu, disse June. Foi a última história que ela escutou, e ela adorou. 4 pessoas foram ao funeral. A mulher que tinha aberto a própria casa para quase 20 crianças que ninguém mais queria teve 4 pessoas de pé no dia em que a enterraram. E June, parada naquela manhã fria, entendeu algo que carregaria pelo resto da vida, que o sistema usa as pessoas boas até que elas se desgastem, e depois esquece o nome delas. Vinnie deixou um pequeno buquê de flores, deu um passo para trás, e se despediu de Ruth com o mesmo aceninho que usava na porta da escola todas as manhãs. Depois que todos foram embora, June se sentou num banco de pedra ao lado do caminho e ligou o telefone pela primeira vez em 3 dias. A tela vibrou sem parar durante quase 1 minuto inteiro. Centenas de chamadas perdidas de números que ela nunca tinha visto. Mensagens de jornalistas, de desconhecidos, de gente que dizia representar alguém. Foi passando por elas com uma espécie de dormência, até parar no e-mail escrito por alguém chamada Margot Fenwick. A mensagem era curta e educada, e trazia 2 notícias. A primeira, que o Sr. Ballandi queria se encontrar com ela onde ela quisesse, quando ela quisesse, nas condições que ela impusesse, e que não tinha nenhuma intenção de incomodá-la se ela recusasse. A segunda vinha no último parágrafo, e quem escrevia dizia se sentir sinceramente triste por ser quem dava a notícia. A companhia aérea tinha apresentado um relatório do incidente. O conselho de licenciamento tinha reaberto o caso de June,
e desta vez não estavam considerando estender a suspensão. Desta vez estavam considerando a revogação definitiva. June escolheu um restaurante modesto na Rua 12, daqueles com bancos de vinil rachado e café que já tinha ficado tempo demais na cafeteira. Escolheu porque queria que aquele encontro acontecesse num lugar onde ela entendesse as regras. O carro preto estacionou lá fora perto do meio-dia, e quando dois homens de ombros largos entraram primeiro e ficaram de pé de cada lado da porta, o restaurante inteiro ficou em silêncio, como se alguém tivesse desligado uma tomada. O garçom congelou no meio do corredor com a cafeteira na mão e não se atreveu a dar mais um passo. Rocco Balandi entrou por último. Sentou-se em frente a June, e antes que ele pudesse dizer uma palavra, ela falou primeiro. Disse para ele mandar aqueles dois homens para fora. A filha dela estava comendo, e ela não queria que a menina tomasse café da manhã debaixo de duas sombras. Rocco olhou para ela exatamente 3 segundos. Depois fez um pequeno gesto com a mão e os dois homens saíram. O garçom soltou o ar. A conversa no restaurante voltou aos poucos, e Vinny continuou cortando o pedaço de bolo como se nada tivesse acontecido. Rocco disse que não tinha vindo agradecer, porque essas palavras eram pequenas demais para o que devia a ela. Também não tinha vindo perguntar por que ela tinha ido embora, porque isso era problema dela. Disse que tinha vindo porque havia algo que não tinha contado a ninguém, que quando estava caído naquelas poltronas de avião, sabendo que lhe restavam apenas alguns segundos, não tinha pensado na empresa nem no porto nem em um único número. Tinha pensado no próprio funeral. Disse que haveria muita gente ali. Sabia com certeza. Gente vestida de preto, enfileirada, dizendo coisas bonitas. E nenhuma única dessas pessoas choraria de verdade. Esse foi o pensamento com que estava pronto para partir, até que uma desconhecida colocou a mão no rosto dele e o obrigou a olhá-la nos olhos. June não disse nada. Rocco enfiou a mão no paletó, e ela já estava preparada para ver um cheque. Já tinha a resposta pronta. Mas o que ele colocou sobre a mesa não era um cheque. Era um dossiê fino. June abriu e encontrou o registro completo do antigo caso dela, incluindo páginas que nunca tinham deixado ela ver. E preso em cima, o nome de um programa de recertificação para pessoas que tinham deixado a profissão e queriam voltar. Rocco disse que tinha investigado, e que sabia que não podia comprar de volta a dignidade dela. Ninguém podia comprar isso pela outra pessoa. Disse que ela teria que ir reivindicar sozinha, um passo de cada vez, e que seria muito difícil, e que existia a possibilidade de ela não conseguir recuperar. Disse que a única coisa que ele podia fazer era abrir a porta. Atravessar ou não dependia dela. June olhou o dossiê por um bom tempo. Depois disse, se eu aceitar isso, coloco 3 condições. E se você não aceitar as 3, me levanto e vou embora agora mesmo. Disse que a primeira condição era que nem um único dólar do dinheiro dele tocasse na cirurgia da filha dela. Ela mesma pagaria, mesmo que levasse mais tempo. A segunda, que ninguém arrumasse nada por baixo dos panos. Se ela fizesse a prova, faria de verdade. Se reprovasse, reprovaria de verdade. Não queria chegar ao fim da vida sem saber se de fato merecia o que tinha. Depois parou e olhou direto nos olhos dele. Disse que a terceira condição era que se algum dia alguém se colocasse no caminho dela, e algo acontecesse depois com essa pessoa, se ela descobrisse uma única vez que ele tinha usado os próprios métodos para abrir caminho para ela, pegaria a filha e iria embora, e ele nunca mais conseguiria encontrá-las. Rocco ficou em silêncio. Ficou calado muito mais tempo do que aqueles primeiros 3 segundos tinham durado. Tempo suficiente para June ouvir os pratos batendo atrás do balcão da cozinha, e naquele silêncio, algo velho e muito pesado pareceu se assentar atrás dos olhos de Rocco. Depois disse, aceito. Às 3. Vinny, que tinha continuado comendo tranquila até aquele momento, de repente colocou a mãozinha sobre a mão dele, a que tinha o anel preto, e disse, não fica mais triste. A vovó Ruth dizia que quando o coração está triste, tem que achar alguma coisa para fazer. Por isso ela plantava tomate. Rocco baixou os olhos para aquela mãozinha diminuta. E um homem que ninguém se atrevia a interromper havia anos ficou sentado em silêncio, escutando o conselho de uma menina de 4 anos. Depois disse, obrigado. Vou achar alguma coisa para fazer. Vinny já tinha terminado de comer e estava ocupada desenhando na toalha de papel embaixo da bandeja, quando June pegou o celular, abriu uma foto, e virou a tela para Rocco. Disse para ele olhar. Era a foto da embalagem do autoinjetor de emergência que um dos homens dele tinha usado no avião, o que não tinha servido de nada, e que June tinha recolhido do chão da cabine antes de descer. Sem entender bem por que tinha feito aquilo, ela ampliou a linha fina de impressão na borda da embalagem.
Preciso que você entenda uma coisa, disse Jun. Aquele remédio não falhou porque estava velho. Não falhou por causa da temperatura. Aquele injetor estava diluído. Alguém tirou parte do que tinha dentro, substituiu por algo que não era remédio, selou de novo, e vendeu como se estivesse intacto. Roku olhou a foto sem dizer nada. Jun continuou. E agora sua voz era diferente. Mais baixa, mais devagar, como alguém descendo uma escada da qual tinha passado anos se recusando a descer. Conheço essa linha de impressão porque já a vi uma vez antes. Na noite de 14 de março, há 4 anos. Naquela época, Jun ainda era técnica em emergências médicas numa equipe de resgate aéreo. Recolheram um jovem de 22 anos em choque anafilático na rodovia. E dentro do helicóptero, Jun seguiu cada passo à risca, tão precisa que quando depois revisaram o relatório, não encontraram um único erro de procedimento. Deu a primeira injeção. Não aconteceu nada. Deu a segunda. Também nada. O jovem morreu antes de pousarem. Disseram que ela tinha aplicado no lugar errado. Disseram que tinha sido lenta. Disseram que tinha ficado nervosa. Jun disse que havia algo errado com o remédio. Ninguém acreditou nela. Os jornais deram a ela um nome que até hoje ela não consegue se obrigar a ler. E em menos de 6 meses perdeu a licença, perdeu a profissão, e perdeu até o direito de se chamar pelo nome do trabalho que um dia tinha feito. Colocou o celular sobre a mesa. Agora você vê. O mesmo remédio, 4 anos de diferença. Uma vez quase matou você. Uma vez matou aquele rapaz. E junto com ele matou minha vida também. Roku ficou muito quieto. Depois fez uma pergunta que Jun não esperava. Perguntou se ela sabia que ele tinha uma assinatura de contrato marcada em Nashville no dia 15. Ela disse que não. Ele disse que estava começando a enxergar alguma coisa e não era agradável. Disse que alguém não queria que aquela assinatura acontecesse, porque assim que ele adquirisse aquela distribuidora, 4 anos de registros dela ficariam abertos e examinados linha por linha. Quem quer que tivesse feito aquilo não pretendia matá-lo. Matá-lo geraria caos, provocaria investigações, sacudiria a organização inteira. Só precisavam mantê-lo hospitalizado alguns dias, o suficiente para atrasar a assinatura. E uma reação alérgica à comida pareceria exatamente um acidente. Disse que mudar uma linha no prontuário médico dele seria fácil. Bastava uma pessoa dentro do sistema. E o injetor? Perguntou Jun numa tarde. Roku sorriu, mas não era um sorriso de verdade. Disse que essa era a parte que aquele homem não tinha calculado. Não fazia ideia do que havia dentro do kit de emergência daquele avião. Entende? Disse Roku. O produto que ele vem vendendo há anos viajou tão longe que acabou dentro do kit de emergência da minha própria equipe de segurança. Ele planejava me deixar doente por alguns dias. E a própria mercadoria dele voltou e quase me matou. Disse isso bem devagar. E no meio daquele restaurante barulhento, Jun sentiu um arrepio percorrer as costas. Roku pegou o telefone e descou um número. E quando a pessoa do outro lado atendeu, a voz dele mudou por completo. Não sobrava nada do homem que tinha acabado de escutar o conselho de uma criança. Margot, disse, quero todos os contratos de distribuição farmacêutica ligados à família nos últimos 4 anos. Todos, inclusive os que foram cancelados. Escutou por um momento, depois disse, não pelo escritório. E acrescentou uma última frase, devagar, e o Silvio não pode saber de nada. Na manhã seguinte, Margot colocou 2 caixas de arquivos no chão do escritório dele, tão grossas e completas que por um instante, Roku olhou para elas e pensou, ninguém conseguiria reunir tanta coisa numa única noite. Depois abriu a primeira caixa e o pensamento se desfez. A reunião de família foi na quinta-feira à noite, na mesa comprida onde o pai dele tinha se sentado por 20 anos, na mesma cadeira que agora era de Roku. E quando Roku entrou, 9 pessoas já estavam sentadas. 9 rostos que ele conhecia desde antes de ser alto o suficiente para ver por cima da mesa. Anunciou resumidamente que o último ramo do negócio que nunca tinha se tornado legal seria cortado naquele trimestre, e que depois disso, a família Balandi manteria apenas aquilo que pudesse ser exposto à luz sem que ninguém tivesse que baixar os olhos. Ninguém disse nada. Então Silvio empurrou a cadeira para trás e se levantou. Perguntou se Roku sabia de onde tinha vindo aquela mesa. Disse que o avô deles tinha dormido num armazém durante 3 invernos, deitado sobre sacos, economizando cada dólar que conseguia. E que quando finalmente comprou essa casa, a primeira coisa que fez foi construir essa mesa com as próprias mãos, porque queria que os filhos e netos tivessem um lugar digno onde sentar para comer. Disse que o pai de Roku tinha se sentado na mesma cadeira que Roku ocupava agora, e tinha morrido antes dos 60.
Morrido por causa dessa mesa pelas noites sem dormir, por tudo que tinha tido que engolir para que todo mundo naquela família tivesse comida no prato. E agora, disse Silvio, você pretende vender tudo isso só para comprar uma palavra, limpo. Silvio nunca levantou a voz, e isso fez a palavra pesar ainda mais. Disse, acha que as pessoas vão bater palma para você. Vão esperar você largar tudo, e depois vão entrar direto. Olhou ao redor da mesa e disse que 30 famílias viviam graças àquela casa, que 30 cozinhas tinham comida fervendo graças àquela casa, e que Rocco cortava um ramo atrás do outro sem que ninguém se atrevesse a perguntar do que aquelas pessoas iam viver depois. Várias pessoas concordaram com a cabeça. Nenhuma com muita força, mas concordaram. E Rocco olhou para todas elas. Ficou em silêncio até Silvio se sentar. Depois não discutiu nem um único ponto. Abriu a maleta, tirou 3 fotografias e as colocou sobre a mesa, deslizando cada uma numa direção diferente. A sala ficou quieta. Nomeou 3 homens, um por um, sem levantar a voz, sem dar ênfase em nenhuma palavra. Vocês 3 têm pegado dinheiro de um lado com o qual eu proibi expressamente fazer negócios, e fizeram isso durante todo o ano passado, e sentaram nesta mesa para comer comigo enquanto faziam isso. Nenhum dos 3 ergueu os olhos. Amanhã de manhã, disse Rocco, vocês vão falar com a Margot e assinam a demissão. Depois disse o resto devagar. Vocês ficam com as casas. Ficam com as aposentadorias. Ficam com os nomes. Ninguém nesta cidade jamais vai saber o que aconteceu. E os filhos de vocês vão continuar indo para a escola como se nada tivesse mudado. Parou. Depois disse, meu pai não teria permitido isso. E cada um de vocês sabe exatamente o que ele teria feito. Essa é toda a diferença entre ele e eu. E sugiro que nenhum de vocês tente descobrir o quão profunda é essa diferença. Levantou-se antes que alguém pudesse falar, recolheu as 3 fotografias, e disse que os cortes seguiriam conforme planejado. Quem não concordasse podia vir falar diretamente com ele. Disse, parem de falar pelas costas uns dos outros. Esta família já fez o suficiente disso. Quando chegou à porta, Silvio falou de trás dele com uma voz quase familiar. Você está sozinho agora, Rocco. Olhe para a mesa você mesmo, e conte quantas pessoas continuam de pé ao seu lado. Rocco parou com a mão na maçaneta. Não se virou. Já contei, disse e saiu. Naquela noite chegou em casa, tirou o paletó, sentou-se no chão do escritório ao lado das 2 caixas de arquivos, e começou a ler desde a primeira página. Leu quase até o amanhecer, e em algum momento entre o fluxo constante de contratos de distribuição e assinaturas conhecidas, parou no nome de uma empresa que nunca tinha ouvido. Uma empresa registrada em algum lugar distante, que aparecia repetidas vezes, como um fio que atravessava 4 anos de papéis. Pegou uma caneta e circulou o nome. Depois ficou ali, olhando aquele círculo de tinta por um bom tempo, e soube que o que tinha nas mãos já não tinha nada a ver com negócios. Na primeira manhã de June no centro de treinamento, ela ficou no carro no estacionamento mais tempo do que tinha planejado, observando as pessoas passarem diante do para-brisa, a maioria mais jovem que ela, todas com cara de quem sabe exatamente para onde vai. Chegou a quase dar ré. No fim, entrou. O homem responsável era um instrutor mais velho chamado Al Kamura, cabelo grisalho, voz áspera. Começou dizendo que a maioria das pessoas naquela sala não terminaria o programa. Não porque não fossem inteligentes o suficiente, mas porque voltar é mais difícil que começar. Gente nova não sabe o que está faltando. Vocês sabem exatamente o que perderam. E esse vazio vai corroer vocês um pouco mais a cada dia. A primeira simulação foi naquela mesma manhã, e o Al chamou de um primeiro. Ela caminhou até o manequim conectado, e nos primeiros 30 segundos tudo saiu bem. As mãos sabiam para onde ir sem que ela precisasse pensar. Depois ele citou um medicamento e disse a dose, e uma aluna bem jovem, na última fileira, disse baixinho, isso mudou, senhora. Faz 2 anos. A sala inteira ficou em silêncio. June ficou ali com a seringa errada na mão, o rosto ardendo. E por um instante voltou a estar numa sala, 4 anos atrás, onde as pessoas se revezavam para dizer que ela não era capaz o suficiente para fazer o trabalho. Abriu a boca para se desculpar. O Al a interrompeu, não se desculpa. Se corrige. Qual é o protocolo atual? June se endireitou e disse, não sei. Disse claramente, sem se esconder atrás de nada, sem culpar os 4 anos que tinha ficado fora. Não conheço o protocolo atual. O Al balançou a cabeça, e o que fez em seguida a pegou completamente de surpresa. Sorriu. Ótimo. Essa é a frase que eu mais esperava ouvir nesta sala hoje de manhã. Virou-se para a turma e disse, sabem quantas pessoas morrem todo ano porque em algum quarto,
há uma pessoa sem coragem de dizer essas 3 palavras. Eu não sei. Não vou dar um número. Trabalhem o suficiente e vão descobrir sozinhos. Disse que aquele vazio de que tinha falado antes não era uma fraqueza. Era um lugar onde podia entrar conhecimento novo, e que a pessoa capaz de identificar as próprias lacunas era a pessoa capaz de preenchê-las. Depois se virou para a aluna jovem e disse: obrigado. Você acabou de ensinar algo a alguém com 10 anos a mais de experiência que você. Vai para casa e anota a data de hoje. Nas semanas seguintes, June viveu num ritmo que não sabia por quanto tempo conseguiria sustentar. Estudava até tarde na mesa da cozinha depois que Vinny dormia, estudava até as palavras na página ficarem embaçadas. Depois acordava antes do amanhecer para fazer o café da manhã da filha e trançar o cabelo dela, que nunca ficava perfeito. Numa noite, depois de um dia particularmente terrível, ficou olhando para o cartão de visita que Rocco tinha deixado, aquele que só tinha um número escrito à mão no verso, e ligou. Não ligou porque precisasse de alguma coisa. Ligou só para ver se alguém atendia. Rocco atendeu no segundo toque. Ela disse: me fiz de ridícula na frente da turma inteira. Uma menina que nem tem a idade do meu irmão mais novo teve que me corrigir. Ele perguntou se ela tinha aprendido o protocolo correto. Ela disse que sim. Então essa menina acabou de fazer você melhor do que era esta manhã, disse Rocco, e um dia, alguém pode continuar vivo por causa disso. Não chame isso de vergonha. Depois perguntou como estava Vinny, se ela já tinha se acostumado com a nova escola. Depois disso virou costume. Toda semana, ele perguntava. E o que surpreendia June não era o fato de ele perguntar, mas que ele se lembrava. Lembrava do nome da professora de Vinny. Lembrava que ela tinha medo do cachorro do vizinho. Uma vez, Vinny tomou o telefone da mãe para anunciar que o braço da boneca Pepper tinha soltado e que a mamãe tinha costurado de volta. E na semana seguinte, a primeira coisa que Rocco perguntou quando June atendeu foi se o braço da Pepper já tinha sarado. June ficou parada na cozinha com o telefone na mão, olhando para a escuridão além da janela, entendendo que o homem de quem uma cidade inteira só se atrevia a falar em sussurros carregava, em algum lugar da memória, o nome de uma boneca de pano, e não soube o que fazer com esse pensamento. Numa sexta-feira à tarde, quando todo mundo na turma já tinha ido para casa e June guardava as coisas na sala de treinamento, o Alkamura parou na porta e perguntou se podia se sentar um momento, porque havia algo que precisava dizer a ela. Algo que queria dizer desde o primeiro dia em que ela tinha atravessado aquela porta. Puxou uma cadeira e sentou-se diante dela, as 2 mãos sobre as coxas, sem olhar para ela. Perguntou se ela alguma vez tinha se perguntado quem tinha assinado o relatório que tirou a licença dela. June disse que o nome estava riscado na cópia que tinham dado a ela. Wall balançou a cabeça bem devagar. Fui eu, disse. O ar-condicionado zumbia constante na sala, e em algum lugar lá fora, alguém baixava uma cortina metálica e June ficou ali, escutando aqueles sons enquanto o mundo inteiro dela parecia dar uma volta completa ao seu redor. Wall disse que o filho dele era o encarregado do depósito de um pequeno contratante. Naquela noite tinha sido ele quem assinou o recebimento da carga. Assinou sem abrir para inspecionar nada, porque já tinha 2 anos assinando entregas assim, e nunca tinha acontecido nada de errado. Quando tudo desmoronou, vieram falar com ele. Disseram que havia 2 maneiras de resolver aquilo. A primeira era rastrear a falha até o depósito, e se fizessem isso, o filho dele teria que enfrentar um processo com uma acusação que carregaria pelo resto da vida. A segunda era que o relatório oficial concluísse que a técnica médica a bordo do helicóptero tinha errado o procedimento, e precisavam da assinatura de alguém respeitado na profissão para que essa conclusão fosse válida. Fui eu essa pessoa, disse Wall. Também fui eu quem indicou você para a equipe de resgate aéreo quando você tinha 23 anos. Lembra? Estava naquela reunião e disse que você era a pessoa em quem eu mais confiava de toda a sua geração. A voz dele falhou no meio da frase. Fiquei sentado no meu carro quase 2 horas antes de assinar. Repeti a mim mesmo que você era jovem, que estava começando os 20, que ia arrumar outro emprego, que ia se casar, que ia construir outra vida, enquanto meu filho nunca mais conseguiria se apresentar diante de ninguém se levasse essa marca no nome. Repeti tantas vezes que no fim, acabei acreditando. Aí assinei. Pela primeira vez, olhou para ela. Faz pouco tempo, disse, eu ia num ônibus noturno visitar minha irmã. O ônibus parou no terminal perto das 3 da manhã, e eu estava sentado num banco da sala de espera, quando vi uma mulher passar empurrando um carrinho de limpeza. Reconheci você na hora. Você nunca me viu. Fiquei sentado ali, vendo você limpar o terminal inteiro,
e depois vendo você empurrar o carrinho até desaparecer. E entendi que o que tinha dito a mim mesmo naquele carro, anos atrás, tinha sido mentira, e que eu vivia dentro dessa mentira havia 4 anos. Disse que tinha pensado em pedir demissão. Depois entendeu que se fosse embora, isso também não devolveria nada a ela. Então fiquei aqui e ensinei. Continuei ensinando. E toda vez que alguém entra nesta sala tentando recomeçar, penso em você. Não estou pedindo que me perdoe. Só queria que soubesse a verdade, porque tenho o direito de sabê-la. E porque não queria que você terminasse todo esse programa e descobrisse depois, pela boca de outra pessoa. Jun ficou em silêncio por um bom tempo. Pensou numa mulher deitada numa cama de hospital, dizendo para ela não deixar tirarem o resto dela. Pensou na filha esperando na creche. Depois falou com uma voz tão calma que até surpreendeu ela mesma. Você tirou 4 anos de mim, e não vou dizer que estava certo porque não estava. Importou. Importou mais do que você imagina. Depois disse, mas estou criando uma filha sozinha, e preciso trabalhar, e preciso estudar, e preciso acordar antes do amanhecer. Não me sobra espaço dentro de mim para carregar ódio por você e carregar minha filha ao mesmo tempo. Se tenho que escolher, escolho minha filha. Então te perdoo. Não porque você mereça, mas porque preciso desse espaço para outra coisa. Wall baixou a cabeça e começou a chorar. O choro silencioso de um homem velho que carregou algo por tempo demais. E Jun se levantou, colocou a mão no ombro dele por um instante, depois pegou a bolsa e saiu para buscar a filha. O homem encostado no carro de Jun no estacionamento do centro de treinamento naquela tarde tinha exatamente os mesmos olhos de Roku, só que mais frios, e cumprimentou ela pelo nome como se conhecessem havia anos. Sou Silvio Balandi, disse. Sou primo dele, e não vim ameaçar você, então não me olhe assim. Não colocou a mão dentro do paletó, não baixou a voz, não deu um passo mais perto. Só estendeu um envelope fino de papéis. Jun abriu e viu um aviso de execução da hipoteca da casa de Ruth em Nashville, seguido de um extrato bancário com um número que ela não sabia que existia, organizado em linhas ordenadas sob o nome que ela mais amava no mundo. Não fui eu quem armou esses papéis, disse Silvio. Ligue para o banco e pergunte. Qualquer um pode confirmar em 20 minutos. Só trouxe antes. Disse que sabia que a filha dela esperava por uma cirurgia, e sabia que Jun esperava por dinheiro. Depois disse o que tinha vindo dizer. Perguntou o que ela estava ganhando por ficar ali. Você faz meu primo se sentir melhor consigo mesmo. Só isso. Daqui a 6 meses, quando essa sensação de dívida dentro dele esfriar, você continuará sendo uma mulher que limpa chão à noite, com uma filha esperando cirurgia e uma casa que o banco vai levar. Perguntou se ela queria ajudar a filha ou ajudar a consciência de Roku Balandi. Jun segurou os papéis por um bom tempo. Ficou ali no estacionamento com o vento se movendo entre as fileiras de carros, relendo a linha que mostrava a data em que o banco tomaria posse da casa, e pensou na varanda onde Ruth costumava sentar para descascar feijão. Depois dobrou os papéis, devolveu e disse, fica com isso. Eu mesma vou falar com o banco. Silvio pegou de volta, balançou a cabeça como se já esperasse essa resposta e disse, pensa nisso. Não tenho pressa. Jun foi embora com as 2 mãos apertando o volante tão forte que doíam. E não foi para casa. Dirigiu direto para a residência de Roku em Chicago, tinha mudado o treinamento e o tratamento médico de Vinnie para a cidade, porque precisava contar a alguém o que tinha acabado de acontecer, e porque entendeu, com um pouco de medo, que a pessoa a quem precisava contar era ele. A porta se abriu. Roku a levou para o escritório, e antes que ela pudesse falar, os olhos dela pararam na mesa. Havia uma folha escrita ali. O nome de Silvio na primeira linha. Embaixo, o endereço da casa dele, do escritório, o horário que saía de manhã, o restaurante onde costumava almoçar, o nome do motorista. Jun olhou o papel. Depois olhou para Roku. Você já sabia. Desde o meio-dia, disse Roku. Meio-dia significa quase 6 horas atrás, e você ficou 6 horas sentado aqui com esse papel na mesa. Sim. Perguntou porque ele não tinha feito nada. Roku olhou para a folha por um instante. Porque naquele restaurante você me fez prometer. Disse que durante toda a vida dele, cada promessa que tinha cumprido tinha trazido algum benefício. Se você cumpre sua palavra, as pessoas confiam em você. Se as pessoas confiam em você, os negócios se fecham. Era um investimento, não moralidade. Essa é a primeira promessa que cumpri em que cumprir não me dá absolutamente nada, exceto 6 horas sentado, parado, olhando para um papel. Depois disse, e vou te dizer a verdade. Levantei o telefone 2 vezes. Jun perguntou o que o tinha impedido. Ele disse que havia outra coisa.
Que havia um homem em Mênfis a quem, uma vez, ele tirou tudo, e deixou a casa porque a filha dele estava no último ano da escola. Minha família tem uma regra. Minha regra, na verdade. Não tocamos nas famílias dos nossos inimigos. Mantenho isso há décadas porque nunca me importei de verdade com ninguém. Agora sim me importo. E se eu discar esse número na folha, serei o primeiro a quebrar minha própria regra. E o que arrastaria você seria exatamente aquilo de que você está tentando se afastar. Jun disse. Achei que você ficaria furioso. Estou furioso, disse Roku. Mas você fez bem em me fazer prometer, e eu devo minha vida a você, então escuto você. Jun se sentou na cadeira diante dele, e pela primeira vez desde que tinha descido daquele avião, sentiu os ombros relaxarem um pouco. Contou tudo sobre o estacionamento, incluindo a última pergunta de Silvio, e Roku escutou sem interromper nenhuma vez. Quando ela foi embora, ele a acompanhou até a porta. Depois voltou para dentro, pegou a folha, releu mais uma vez, e queimou no cinzeiro de pedra sobre a mesa, ficando de pé ali até não sobrar nada além de cinza. Silvio mandou pelo correio, um envelope branco sem remetente, que chegou à caixa de correio de Jun numa tarde chuvosa. Dentro havia só uma página fotocopiada e um bilhete curto perguntando de quem era aquela assinatura. A página era uma autorização de distribuição, com o nome da empresa recebedora bem claro, a data bem clara. E aquela data era 14 de março, 4 anos atrás. No canto inferior direito, com tinta firme e inconfundível, estava a assinatura de Roku Balandi. Jun ficou de pé na cozinha, segurando o papel, e parou de ouvir a chuva. Dirigiu por aquela tempestade da tarde e chegou à casa de Roku depois de escurecer. E quando ele abriu a porta, ela não entrou. Ficou de pé no jardim, a água escorrendo pelo cabelo, segurando a página no alto. Explica isso, disse. Roku olhou o papel na mão dela e não pareceu surpreso. E essa falta de surpresa disse a Jun tudo o que ela precisava saber. Entra primeiro, disse ele. Está encharcada. Há quanto tempo você sabe? Ficou calado por um instante. Depois disse, 3 semanas. Jun se ouviu rir, um som curto e feio que nunca tinha saído dela antes. 3 semanas. Então você já sabia antes do dia em que me ligou perguntando como estava minha filha. Sentou na minha frente naquele restaurante. Empurrou aquele dossiê sobre a mesa. Disse que não podia comprar de volta minha dignidade. Olhou nos meus olhos e disse isso. Sabe o que eu pensei naquele momento? Pensei que você era a primeira pessoa em 4 anos que olhava para mim sem ver a manchete do jornal. Não sabia no restaurante, disse Roku. Descobri depois. Então, o que foram essas 3 semanas? 3 semanas ligando para perguntar sobre a boneca da minha filha. 3 semanas me escutando falar sobre minhas aulas. 3 semanas parado com um papel na sua mesa, cumprindo uma promessa que fez para mim, e me fazendo acreditar que você era um tipo diferente de homem. O que foi tudo isso? Responde. E então disse a frase que ela lembraria pelo resto da vida, eu não sou a máquina que você usa para lavar sua consciência. Roku ficou parado sob a luz da porta enquanto a chuva batia nos degraus, e não negou uma única palavra. Tudo o que você disse é verdade, disse. Eu sei que é verdade. Não preciso que você confirme. Assinei esse papel na 2ª semana depois que meu pai morreu. Havia centenas de documentos esperando minha assinatura, e assinei todos em 3 dias. Assinei esse entre os outros. Não li. Disse, não estou dizendo isso como desculpa, porque não desculpa nada. Assinei naquela noite. O que chegou ao seu helicóptero passou por um documento com a minha assinatura. Essa é a verdade, e não vai mudar. Então por que escondeu de mim? Perguntou Jun. Roku ficou calado mais tempo do que o necessário. Depois disse, porque te conheço. Se eu tivesse te dado esse papel 3 semanas atrás, você teria ido embora naquela mesma noite. Teria deixado o programa à prova tudo. Teria voltado para aquele terminal de ônibus a esfregar chão à noite até as costas falharem. Não escondi porque tivesse medo de que você me odiasse. Sabia que mais cedo ou mais tarde, você descobriria, e sabia que aí você me odiaria. Escondi porque queria que você tivesse a licença de volta nas mãos primeiro. Prefiro que você me odeie pelo resto da sua vida a te ver perder mais uma noite naquele chão. Jun ficou imóvel debaixo da chuva. Você está fazendo exatamente o que fez a vida inteira, disse. Senta na cabeceira da mesa, decide o que é bom para mim, esconde o resto, e chama isso de proteção. Você não tem o direito de decidir por mim, mesmo que tenha razão. Durante 4 anos, as pessoas tiraram tudo de mim. A única coisa que me sobrava era o direito de saber o que acontecia na minha própria vida. E você acabou de tirar isso de mim também. Roku não disse mais nada depois disso.
Não encontrou uma única frase para responder, e sabia que não havia nenhuma. Jun dobrou o papel, guardou no bolso do casaco, e virou-se para o carro. Ele disse o nome dela uma vez. Ela não parou. Foi embora dirigindo sob a chuva. Nas 3 semanas seguintes, ela não atendeu às ligações dele, não respondeu às mensagens, e ele não ligou uma segunda vez. A carta do banco chegou na 3ª semana, dizendo que Jun tinha 10 dias para tirar tudo da casa em Nashville. Leu aquela linha repetidas vezes sem conseguir entender. Ruth tinha terminado de pagar aquela casa havia muito tempo. Tinha contado essa história muitas vezes, contava toda Natal, com a voz de alguém que tinha vencido algo enorme na vida. Como tinha feito o último pagamento numa manhã de setembro, e depois tinha ficado parada no meio do quintal, chorando. Então, por que estavam levando a casa agora? Jun ligou para o banco, e a única coisa que disseram foi que sentiam muito, que a conta estava sob revisão, e que ela fosse até a agência se tivesse perguntas. Deixou Vinnie ir na creche por 2 dias, reservou um voo rápido para Nashville, e abriu a porta daquela casa pela primeira vez desde o funeral. Tudo dentro continuava exatamente como estava no dia em que Ruth tinha entrado no hospício. Uma xícara virada de cabeça para baixo no escorredor. Uma folha de calendário que nunca tinham arrancado. Jun começou pela sala, guardando em caixas o que ficaria e em sacos o que iria doar, trabalhando de forma mecânica para não ter que pensar. À tarde, chegou ao quarto. Tirou várias caixas de sapato de debaixo da cama. Depois a mão dela tocou algo mais pesado. Uma lata quadrada de biscoitos de Natal, enferrujada em 2 cantos. Tirou e levantou a tampa. Dentro havia cartas. Uma caixa inteira cheia de cartas. Os envelopes, um ao lado do outro apertados, todos com um selo vermelho dizendo devolvido ao remetente. Pegou de cima, virou, e leu o endereço escrito naquela letra inclinada que tinha visto em centenas de cartões de aniversário ao longo da vida, endereçado ao Conselho de Licenciamento Médico de Emergência do Arizona. Jun se deixou cair no chão. Tirou todas, organizou em pilhas sobre o tapete e contou 142 cartas. Aquela mulher mais velha tinha escrito 3 cartas por mês, sem falhar, durante 4 anos, para um escritório onde não conhecia ninguém, sobre um processo que não entendia, usando uma velha máquina de escrever no canto da sala e selos que comprava no correio da esquina. E nenhuma única carta jamais tinha sido aberta. Selavam e devolviam, uma atrás da outra, ano após ano. E mesmo assim, ela continuava escrevendo. Jun abriu a primeira carta, datada de 4 anos atrás, poucas semanas depois de os jornais darem a ela o nome que até hoje não consegue se obrigar a ler. Nela, Ruth se apresentava como motorista de ônibus escolar aposentada, e escrevia que não entendia as regras deles, mas entendia aquela moça e pedia, por favor, que revisassem o processo mais uma vez. Jun abriu a carta seguinte e a seguinte. A letra ia inclinando mais a cada ano, os traços mais trêmulos, mas as palavras continuavam iguais, sempre educadas, sempre pacientes, sempre pedindo que por favor revisassem o processo mais uma vez. Leu até chegar à última carta e ao ver a data, entendeu que Ruth a tinha escrito só algumas semanas antes de entrar no hospício. A letra era maior e mais irregular, feita à mão em vez de à máquina, talvez porque, naquela altura, já não conseguia ficar sentada reta por muito tempo. Ruth tinha escrito que essa era a carta número 142. Escreveu que imaginava que também essa não iam abrir e que não os culpava. Provavelmente estavam muito ocupados. Mas escreveu que se algum dia alguém a abrisse, por favor soubesse uma coisa, que aquela moça nunca tinha estragado nada na vida. Que simplesmente nunca tinha tido ninguém do lado dela. Ela tinha estado do lado dela desde o dia em que tinha 12 anos e desceu do ônibus escolar. O problema é que eu não tenho nenhum poder, senhoras e senhores. A única coisa que tenho é papel e selo. Jun ficou sentada no chão, entre aquelas cartas, até a casa ficar completamente escura, e nunca acendeu uma luz. Chorou como chora quem já não tem mais ninguém em casa diante de quem se conter. Chorou por uma senhora sentada diante de uma máquina de escrever numa sala vazia 3 vezes por mês, durante 4 anos. Chorou porque durante todo aquele tempo interminável, Jun tinha acreditado que estava completamente sozinha. Já era tarde quando finalmente começou a guardar as cartas de volta na lata. E ao chegar na última camada encontrou outro envelope, mais grosso que os demais com o timbre de um banco. Pegou, virou entre as mãos, imaginou que fosse alguma conta antiga que Ruth tinha guardado por costume, e devolveu a caixa sem abrir. Depois fechou a tampa, levou a lata para o carro alugado, e ficou sentada atrás do volante por um bom tempo, sem se mover.
2 dias depois, já de volta, chegou ao centro de treinamento antes de Okamura. Margot Fenwick ligou para Jun numa terça-feira à noite e disse: sei que agora você não quer saber nada do nosso lado, mas há algo que acho que você precisa ser a primeira a ver. Disse que tinham encontrado o registro original do depósito daquela noite, o livro escrito à mão, não o registro digital, e que havia uma assinatura de recebimento nele. Jun perguntou de quem. Margot ficou calada por meio segundo, e então disse: acho que você deveria ver isso com seus próprios olhos. Mandou uma foto da página para o celular de Jun, e Jun abriu sob a luz da cozinha. E ali na última coluna, escritas naquela letra inclinada para a direita que ela tinha visto durante 6 anos em bilhetes colados na geladeira, havia 2 palavras: Caleb Olis. Jun colocou o celular sobre a mesa. Nos 2 minutos seguintes, Jun Olis ficou imóvel na cozinha enquanto o mundo inteiro dela inclinava para um lado. O marido dela. O homem que tinha enterrado grávida da filha que nem sequer tinham chegado a nomear juntos. Ele tinha assinado aquele envio. Tinha estado ali, em algum ponto daquela cadeia. As mãos dele estavam nisso. Pensou nas noites em que ele chegava tarde em casa, nas ligações que saía para atender na varanda. E naqueles 2 minutos começou a montar uma história que não queria montar. Então Margot ligou de novo. Ainda está aí. Disse. Não tinha terminado. Perguntou se Jun sabia o que mais o marido dela fazia na estação, além de ser bombeiro. Jun disse que revisava o equipamento. Margot disse: exatamente. Ele era o encarregado de revisar e trocar o equipamento médico da estação, e naquela noite assinou o envio porque era o trabalho dele. Assinou por toda a estação. Depois disse que havia mais uma coisa e que essa parte ela achava que Jun precisava se sentar para escutar. Disse que naquele mesmo livro, 3 semanas antes daquela noite, havia uma nota na margem, com a mesma letra, e que ia ler exatamente como estava escrita. Leu devagar. Esse lote parece mais diluído que o normal. Diferente dos envios anteriores. Separei 2 caixas. Preciso mandar amostras para análise antes de usar. Vou cobrar o fornecedor na segunda. Jun não conseguiu falar. Margot disse que ele tinha visto aquilo 3 semanas antes de tudo acontecer. Tinha tido aquele produto nas mãos, soube que algo não estava certo e anotou. Disse que tinham verificado e que as amostras nunca foram enviadas. Depois ficou calada e nenhuma das 2 precisou dizer o que ficava entre elas, que aquela segunda-feira nunca chegou porque antes chegou o incêndio daquela primavera. Jun ficou sentada por muito tempo depois de terminar a ligação. Depois se levantou, foi até o depósito e desceu uma caixa de papelão coberta de poeira de cima do armário. Era a caixa de pertences pessoais que o corpo de bombeiros tinha devolvido a ela 4 anos antes. A caixa que tinha recebido com as 2 mãos na porta, tinha carregado direto até a prateleira mais alta, e nunca tinha encontrado coragem para abrir. Sentou-se no chão e levantou a tampa. Dentro havia um relógio de pulso, um distintivo, várias fotografias, um par de luvas e no fundo, deitada, uma caderneta de capa dura com os cantos curvados. Foi passando as páginas uma por uma. Anotações de trabalho, datas, horários, números, a letra apressada de um homem anotando coisas enquanto trabalhava. Depois chegou naquela página exata. A nota na margem, escrita em tinta azul, menor que tudo ao redor, como se ele tivesse escrito só para si mesmo, para não esquecer. Leu com os próprios olhos, não pela voz de outra pessoa. Jun apertou a caderneta contra o peito e sentou-se no chão, entre os pertences do marido, e chorou de uma forma completamente diferente daquela noite em Nashville. Naquela noite tinha chorado porque alguém tinha se colocado ao lado dela. Naquela noite chorou porque, durante 4 anos, tinha ficado sozinha diante de todos dizendo que havia algo errado com o remédio, e ninguém tinha acreditado nela. E acontecia que sim, tinha havido alguém que acreditou nela. Alguém que acreditou antes mesmo de ela precisar. Só que ele não tinha vivido o suficiente para contar a ninguém. Ficou ali quase até o amanhecer, uma mão descansando sobre a página com a letra do marido, sussurrando no quarto vazio. Você encontrou. Você encontrou antes de mim. Na manhã seguinte, embrulhou a caderneta num saco de papel, pegou o celular, e pela primeira vez em 3 semanas, discou um número escrito à mão no cartão. A ligação chegou para Rocco perto das 4 da manhã, e o homem que trazia a notícia era um motorista veterano do porto, alguém que tinha trabalhado para o pai de Rocco desde antes de Rocco saber andar. Disse: senhor, chamaram todo o turno para o armazém 3. Disseram para esvaziarmos essa noite, para carregarmos todos os registros nos caminhões. Alguma coisa nisso não parece certa, então liguei para o senhor. Rocco disse: obrigado.
Fica exatamente onde você está. Não faz nada. Ligou para Margot no caminho para o porto, e disse uma única coisa: armazém 3 agora. E desligou quando o carro parou no portão número 4. 3 caminhões já estavam ligados lá dentro, todas as luzes acesas. Faixas brancas cortando o pátio de concreto enquanto as pessoas carregavam caixas de registros na traseira do último caminhão. O homem que estava com Rocco abriu a porta, desceu, e instintivamente colocou a mão no paletó. Rocco segurou o pulso dele. Baixe a mão. Mas, senhor, tem câmeras aqui, disse Rocco, e esta noite preciso que essa gravação fique limpa do início ao fim. Limpa o suficiente para passarem num tribunal e eu poder ficar sentado ali sem me mexer. Entendeu? O homem baixou a mão. Rocco tirou o paletó, entregou a ele e caminhou sozinho até o pátio, as 2 mãos vazias, direto para o clarão dos faróis, até parar diante do primeiro caminhão. O motor rugia, continuava ligado. Não gritou. Só levantou a voz o suficiente para ser ouvido acima dos motores. Não vou entrar nesse armazém, e ninguém mais vai entrar também. Tudo fica exatamente onde está. Só vou ficar parado aqui. O que quiser sair por essa porta tem que passar por mim. O motorista na cabine ficou imóvel, as 2 mãos no volante, o rosto pálido sob a luz do painel. Rocco disse: conheço todos vocês. O Sr. Ellis dirigia para meu pai quando eu ainda estava na escola. O Sr. Ferrara transporta carga para esta família há 30 anos. Disse, e sei que estão esperando que eu dê uma ordem, porque passaram a vida inteira trabalhando aqui, e o trabalho de vocês sempre foi esperar que alguém dissesse o que fazer. Fez uma pausa. Depois disse: esta noite estou pedindo algo que nunca pedi a ninguém nesta família: não obedeçam a ordens. Nem mesmo as minhas. Pensem por vocês mesmos. Disse que o que havia dentro daquelas caixas era o rastro em papel de um remédio de emergência diluído, vendido por todo o país durante anos, e que tinha acabado dentro de kits médicos em lugares que nenhum deles jamais imaginaria. Senhor Ferrara, sua neta tem asma. Você me contou isso ano passado. Se numa noite ela tiver uma crise na escola, e alguém correr atrás do kit de emergência, o que você quer que tenha dentro dessa caixa? Ninguém falou. Só o som de 3 motores ligados. Depois o primeiro caminhão desligou. Parte do rugido desapareceu, e no silêncio que se abriu, o segundo caminhão também desligou. Depois o terceiro. As luzes foram se apagando uma por uma, e o pátio voltou ao clarão amarelo e fraco dos postes enquanto os motoristas desciam dos caminhões e ficavam parados ao lado deles. Ninguém se moveu para lugar nenhum. Veículos federais entraram pelo portão número 4 exatamente 10 minutos depois, e se moveram rápido limpo, com a precisão de gente que já sabia para onde ir dentro daquele porto. Rocco os viu lacrar as portas do armazém. Depois se virou para Margot Fenwick, que tinha acabado de chegar e parar ao lado dele, e disse: esta noite liguei para exatamente uma pessoa. Ela não atendeu. Disse: e aquelas caixas de arquivos que você me trouxe depois de uma única noite, me lembro de ter pensado que era rápido demais. Deixei passar. Margot manteve os olhos no pátio. Estou aqui há mais de 1 ano, disse. Me mandaram esperar você cometer um erro, e faz mais de 12 meses que espero, e você não cometeu nenhum. Só continua cortando coisas, cortando de novo. Disse, reportei lá em cima que você era o primeiro homem em 30 anos tentando sair disso pela porta da frente. E ninguém acreditou em mim. Depois se virou para ele. Agora tem 2 caminhos, disse. O primeiro é você ficar calado. Seu advogado é bom. Essa assinatura é uma entre centenas de documentos. Você pode sair dessa. Mas se escolher esse caminho, tudo desse armazém vira evidência de uma investigação ativa. Lacram, e ninguém pode tocar por anos, o que significa que a senhorita Ellis nunca vai conseguir provar o que vem dizendo. Vão tirar a licença dela para sempre. Disse que o segundo caminho era ele testemunhar, contar tudo, abrir tudo, e ela recuperar o nome. Depois disse o resto bem devagar, e você vai preso. A ligação do hospital chegou na tarde anterior à audiência marcada, e o médico falou com aquela voz suave que June já tinha aprendido a reconhecer, dizendo que, ultimamente, a menina cansava mais rápido do que o normal, que os resultados dessa semana não eram os que esperavam, e que, na opinião de toda a equipe, não deviam esperar mais. Temos um horário na sala de cirurgia amanhã de manhã, disse, e recomendo que aproveitem. June ficou parada no corredor do hospital, o casaco ainda numa mão, e disse, sim, amanhã de manhã. Vamos aproveitar. Desligou, e ficou ali por um instante, porque sabia exatamente o que era aquele amanhã de manhã. A audiência estava marcada havia semanas. Os arquivos já tinham sido entregues.
O conselho tinha reservado o horário, e tinha deixado bem claro que aquela seria a última vez que revisariam o caso dela. Se fosse adiado, o processo se fecharia e não abriria de novo. Ligou para a advogada do programa, a jovem que trabalhava ao lado dela havia meses, e disse: "Não vou conseguir estar lá." Houve silêncio do outro lado por vários segundos, antes de a mulher perguntar se ela tinha certeza, se entendia o que iam perder. Jun disse: "Entendo. Entendo muito bem", disse, "mas minha filha entra na cirurgia às 7, e vou estar lá quando a levarem, e vou estar lá quando a trouxerem de volta. E se tenho que escolher, não preciso nem de um segundo para decidir." Ficou no corredor do hospital de Chicago até quase meia-noite, escrevendo à mão o pedido para o Conselho do Arizona resolver o caso na ausência dela, escrevendo 3 vezes até que as palavras ficassem claras o bastante, depois assinando a autorização, fotografando, e enviando antes que o céu começasse a clarear. Na mensagem escreveu apenas uma frase explicando o motivo, que a filha entrava em cirurgia naquela mesma manhã em Chicago, e que esperava que o conselho entendesse. Naquela noite, mãe e filha ficaram juntas num quarto de hospital, com uma poltrona reclinável ao lado da cama. Jun estendeu o casaco sobre a poltrona, tirou os sapatos, depois subiu na cama e deitou ao lado de Vinny. Vinny queria que lesse a história do coelho que se perde na floresta. O livro que já tinham lido tantas vezes que a capa estava macia e gasta. Jun leu, e quando chegou na parte em que o coelho encontra o caminho de casa, Vinny a interrompeu e disse: "Mamãe tá lendo errado. O coelho tem que perguntar para a coruja primeiro." "Você tem razão", disse Jun. "Mamãe esqueceu. Lê você essa parte." Vinny recitou o trecho inteiro de memória, errou em algumas palavras e riu de si mesma. Depois ficou quieta um tempo, ainda segurando o polegar da mãe, como fazia desde bem pequena, e perguntou se a mamãe tinha medo do dia seguinte. Jun pensou na sala no Arizona onde as pessoas iam falar sobre ela no dia seguinte sem ela estar ali. Pensou na porta pela qual iam levar a filha de manhã, e decidiu não mentir. "Sim", disse. "Mamãe tem medo." Vinny pensou por um momento, com aquela seriedade que às vezes as crianças de 4 anos têm. Depois disse: "Então fica quieta, mamãe. Não corre." Disse: "Foi a vovó Ruth quem me falou isso. Ela dizia que quando você tem medo, fica parada. Se corre, você cai." Jun ficou deitada ali por um bom tempo depois de ouvir aquilo. Depois disse: "Tá bom, mamãe vai ficar quietinha." Contou a Vinny sobre Ruth, sobre como tinha dirigido um ônibus escolar e sabia o nome de cada criança que subia com ela, sobre como plantava tomate na varanda e, a cada temporada, dava mais para os vizinhos do que guardava para si mesma. E Vinny adormeceu em algum ponto da história. Jun ficou acordada no escuro, escutando o som constante do equipamento médico e os passos no corredor. E pensou nos últimos 4 anos, pensou nas noites empurrando um carrinho de limpeza por um terminal de ônibus vazio, pensou numa lata cheia de cartas devolvidas, e entendeu que, no dia seguinte, as pessoas iriam decidir o que acontecia com a vida dela no Arizona, a vários estados de distância, enquanto ela não podia fazer nada a respeito. Perto do amanhecer, o celular dela vibrou uma vez. Era Rocco. Tinha mandado só uma linha, dizendo que sabia o que ia acontecer no dia seguinte, que ela não se preocupasse com o Arizona, e que ficasse com a filha. Jun leu a mensagem 2 vezes, depois deixou o celular virado para baixo. Por volta de 7:15, vieram buscar a cama de Vinny. Jun caminhou ao lado com uma mão na grade, até chegar na porta que não podia atravessar. Se abaixou, beijou a testa da filha, e disse: "Mamãe vai estar bem aqui esperando. Lembra, bem aqui." Vinny levantou uma mão e acenou, o mesmo aceninho que usava na porta da escola todas as manhãs. E então a porta se fechou. Jun sentou na fileira de cadeiras plásticas fora da sala de cirurgia, colocou as 2 mãos sobre as coxas e ficou parada, exatamente como a filha tinha dito para ela ficar. No Arizona, a sala de audiência abriu às 9 da manhã, e o público quase lotou todos os assentos, porque o vídeo do avião ainda não tinha saído da memória das pessoas. A cadeira reservada para a requerente estava vazia. O funcionário que presidia leu o pedido de Jun para que o caso fosse resolvido na ausência dela, incluindo o motivo escrito à mão, e na hora, um advogado da companhia aérea se levantou e pediu que se encerrasse o caso, dizendo que se a requerente não estava presente, não havia mais nada a considerar. Foi então que uma mulher se levantou lá do fundo da sala. "Meu nome é Rhonda Lindquist", disse. "Sou a mãe do jovem que morreu naquele voo de emergência naquela noite, e peço a este conselho que não encerre este caso." A sala inteira se virou para ela. Disse: "Nos últimos 4 anos,
Fui a pessoa que foi a todo lugar dizendo que ela era responsável. Escrevi cartas. Dei entrevistas. Fiz tudo o que uma mãe que perdeu o filho pode fazer. Disse, agora estou aqui pedindo que mantenham este caso aberto, e espero que entendam que não digo isso de ânimo leve. O funcionário olhou para ela por um momento, depois pediu que se sentasse e disse que o conselho continuaria. A próxima pessoa chamada à frente foi um homem que ninguém naquela sala esperava ver. Rocco Balandi entrou com 3 advogados federais, pediu para prestar juramento e jurou. Testemunhou com aquela mesma voz calma que usava para tudo, sem levantar nenhuma vez. Declarou quem era, o que era a família dele e a que se dedicava. Declarou que na segunda semana depois da morte do pai, tinha assinado uma autorização de distribuição que não tinha lido, e que na noite de 14 de março, o produto que chegou àquele helicóptero de emergência tinha passado por um documento com a assinatura dele. Declarou que não tinha sido um acidente, que o remédio tinha sido diluído sistematicamente durante anos, e que tinha entregado o registro completo às autoridades federais, incluindo as páginas com o próprio nome. Depois chegou na parte final, e enquanto falava se virou para o público. Há alguns meses parei de respirar no avião, disse, e a pessoa que se aproximou foi uma mulher cujo processo dizia que as mãos dela já não tinham permissão de tocar num paciente. Disse, ela sabia disso. Se ajoelhou mesmo assim. Disse, não estou aqui hoje para pedir piedade por ela. Estou aqui para dizer que minha família é a razão pela qual tiraram 4 anos da vida dela, e vocês a fizeram pagar esse preço por nós. A próxima pessoa foi o Alkamura. Levantou-se e disse, eu assinei o relatório naquele ano. E depois contou por que tinha assinado sem deixar nada de fora, incluindo a parte sobre o filho. No meio, a voz falhou e ele precisou parar para beber água. Disse, ensino essa profissão há quase 40 anos, e ainda digo aos meus alunos que a pessoa mais perigosa numa sala de emergência é a que não consegue dizer 3 palavras. Eu não sei. Depois disse, mas eu sabia. Sabia e assinei mesmo assim. Depois disso, a advogada de Jun pediu permissão para apresentar um documento que não tinha feito parte do processo original. Disse, esta é uma carta de Ruth Vandermeer, a mulher que criou minha cliente desde os 12 anos. E durante 4 anos, mandou 142 cartas para este conselho. Todas foram devolvidas fechadas. Disse, gostaria de ler a última. Depois leu devagar, e não sobrou nenhum som na sala além da voz dela. Quando chegou na frase em que a senhora tinha escrito que aquela moça nunca tinha estragado nada na vida, que simplesmente nunca tinha tido ninguém do lado dela, um dos membros do conselho tirou os óculos e levou a mão ao rosto. E quando leu a última linha, não tenho nenhum poder, senhoras e senhores. A única coisa que tenho é papel e selo. O silêncio ficou ainda mais profundo. Rhonda Lindquist se levantou pela segunda vez. Caminhou pelo corredor central, tremendo, e parou no espaço aberto diante do conselho, olhando para a cadeira vazia reservada para Jun. Sei que ela não está aqui, disse. Mesmo assim preciso dizer isso. Disse, odiei ela durante 4 anos. Rezei para que nunca a deixassem voltar a exercer. Disse coisas de que agora tenho vergonha até de repetir, e então fez a pergunta que todos naquela sala lembrariam por muito tempo, você pode me perdoar? Ninguém respondeu, porque a única pessoa com direito de responder estava sentada numa fileira de cadeiras plásticas, a vários estados de distância. O funcionário que presidia bateu o martelo, suspendeu a audiência, ordenou que o caso inteiro passasse para reinvestigação, e disse que a decisão final seria enviada por escrito para a requerente. Silvio Balandi foi preso naquela mesma tarde no próprio escritório, e não negou absolutamente nada. Levantou-se, abotoou o paletó, estendeu as 2 mãos, e enquanto seguiam o procedimento, olhou para Rocco parado no fundo da sala, e sorriu. Acha que fui eu quem inventou isso. Disse, você é mais ingênuo do que eu pensava, Rocco. Essa operação já existia antes de eu ganhar um lugar à mesa. Só herdei, e mantive funcionando porque era a única coisa que sobrava capaz de alimentar dezenas de famílias nesta casa, depois que você cortou tudo mais. Disse, vai perguntar para seu pai. E acrescentou, é verdade. Você já não pode perguntar nada a ele. Só sobrou o som das algemas fechando. Depois o levaram embora, e ninguém disse mais nada. Naquela noite, Rocco ficou sozinho com as 2 caixas de arquivos, e começou a rastrear tudo de trás para frente. Percorreu os anos, as empresas que trocavam de nome repetidas vezes, os contratos de renovação se sucedendo no ritmo constante de uma respiração, e encontrou o que queria encontrar enquanto rezava para nunca encontrar. O fio começava na época do pai dele.
O pai tinha construído aquela operação sozinho, com cuidado, escondida entre negócios legítimos, e tinha funcionado em silêncio durante anos. Depois o pai morreu. E na primeira semana, Rocco tinha se sentado naquela mesma cadeira, entre centenas de documentos esperando assinatura. Um homem de 30 anos que acabará de enterrar o pai assinou uma renovação sem ler, naquela mesma tarde, com a mesma caneta, na mesma pilha de dezenas de papéis inofensivos. Rocco ficou imóvel muito tempo com aquela página nas mãos. Durante meses tinha procurado a pessoa que tinha destruído a vida de June Hollis. Tinha reconstruído cada noite, cada envio, cada assinatura. E agora sabia que aquela pessoa não tinha se escondido em lugar nenhum. Aquela pessoa tinha estado sentada na própria cadeira dele durante 4 anos, assinando papéis sem ler, achando que estava limpando a família. 3 dias depois, foi à sede central pela última vez, antes de se entregar. Várias pessoas continuavam sentadas na mesa comprida, e quando ele passou, todos se levantaram ao mesmo tempo, seguindo um costume que a família carregava havia 3 gerações. Um costume que ninguém sequer lembrava como tinha começado. Rocco parou, olhou para todos, um por um. Depois disse, a partir de hoje nunca mais se levantem. Disse, ninguém nesta família vai ter que ficar de pé porque alguém entra numa sala. Ninguém aqui vale mais que o outro. Disse, façam negócios com papéis que de verdade tenham lido. Leiam cada linha. Leiam as páginas que pedem para vocês assinarem rápido. Disse, vão para casa e jantem com as esposas e os filhos, e garantam que conseguem dormir à noite. Disse, isso é tudo que deixo. Fora isso não deixo nada. Depois caminhou até a porta e ninguém se sentou. Ao mesmo tempo, a vários estados de distância, June Hollis estava sentada na fileira de cadeiras plásticas fora da sala de cirurgia, no mesmo lugar onde estava desde as 7 da manhã, quando o médico saiu, abaixou a máscara, e disse que a cirurgia tinha corrido bem, que iam levar a filha dela para a recuperação em cerca de 1 hora, e que June devia tentar descansar antes de a deixarem entrar. June disse, obrigada. Disse 2 vezes. Depois se sentou e enfiou o rosto entre as mãos. O celular vibrou. Era a advogada dela, dizendo que a carta do conselho tinha acabado de ser emitida, e que anexava uma cópia digital. June abriu ali mesmo no corredor, cercada pelo cheiro de antisséptico e o som das maçãs rodando sobre o chão. A carta tinha 2 páginas, cheias de referências a estatutos e disposições. Os olhos de June percorriam o texto sem conseguir absorver, até chegar na última linha. O conselho concluía que as decisões anteriores contra a senhorita June Hollis tinham sido emitidas com base em informações falsas, que cada anotação negativa no processo dela seria removida, e que a licença profissional dela ficava totalmente restaurada, com efeito a partir da data da ordem. June leu aquela linha 3 vezes. Depois fechou o celular, recostou a cabeça na parede, e ali, naquele corredor de hospital, perto do meio-dia, a mulher que tinha passado 4 anos esfregando o chão ficou completamente parada, porque 2 coisas tinham sido devolvidas a ela na mesma manhã, e ela não sabia como carregar as 2 ao mesmo tempo. Naquela noite, depois de Vinnie adormecer tranquila no quarto de recuperação, June abriu de novo a lata de metal e tirou o envelope do banco que tinha ignorado naquela noite em Nashville. Dentro estava o contrato hipotecário da casa, assinado 4 anos antes, poucos meses depois do dia em que tudo tinha desmoronado. E embaixo os papéis que estabeleciam um fundo fiduciário em nome de Vinnie Hollis. O valor não era grande. Nunca teria sido suficiente nem para cobrir metade do custo da cirurgia, e qualquer um que desse uma olhada na conta do hospital teria percebido isso na hora. A senhora também devia ter sabido disso. Encaixado entre os papéis havia um bilhete escrito à mão, apenas algumas linhas. Ruth tinha escrito, isso é tudo que a mamãe conseguiu juntar, querida. Sei que não é suficiente. Somei várias vezes. Escreveu, mas pensei que se alguém conseguisse te dar metade para começar, talvez você tivesse força para ir buscar a outra metade. Escreveu, as pessoas não precisam de milagre, querida. Só precisam de alguém disposto a dar o primeiro passo. June ficou na cadeira de plástico do corredor do hospital, e entendeu por que estavam levando a casa. Entendeu que a mulher que trançava o cabelo dela quando tinha 12 anos tinha morrido dentro de uma casa que já não era mais dela, e que tinha escondido a verdade durante 4 anos, porque sabia que June teria recusado o dinheiro se soubesse. A outra metade, June soube depois, veio de um fundo comunitário, e a mulher que tinha organizado era Rhonda Lindquist. A mãe que tinha odiado June durante 4 anos tinha ido de porta em porta pela mesma cidade que uma vez tinha amaldiçoado o nome dela,
e tinha juntado o que faltava. Rocco chegou ao hospital direto do tribunal, ainda de terno, e ficou parado do lado de fora da porta de vidro, olhando para dentro por um tempo, antes de June sair para o corredor. Ela disse: "Você conseguiu." Ele disse: "Você também." Depois entregou um papel com o calendário da sentença dele e disse: "Não me espera. Não estou pedindo isso, e não tenho o direito de pedir." June pegou o papel, dobrou, e guardou no bolso do casaco. "Você não decide por mim quem eu espero," disse. 3 anos depois, numa manhã brilhante e cheia de sol, um carro velho estava estacionado do outro lado da rua, diante do portão de um centro correcional. A mulher encostada na porta do motorista vestia o uniforme de uma equipe médica móvel de emergência, do tipo que viajava a cidades pequenas sem clínica, para os lugares onde o sistema costumava esquecer o nome das pessoas. Ao lado dela, uma menina saudável de 7 anos não conseguia ficar parada, segurando no alto uma placa feita à mão com as palavras "Bem-vindo de volta, Rocco", escritas em letras tortas. E num canto tinha desenhado uma pequena boneca de pano chamada Pepper. O homem que atravessou o portão levava uma sacola de papel numa mão, sem carro esperando por ele, sem ninguém ao lado. E quando viu aquela placa, ficou parado no meio da calçada por um bom tempo, antes de atravessar a rua. Essa história nos deixa algumas coisas muito simples. O valor de uma pessoa não vem do trabalho que ela faz, nem do dinheiro que tem no banco, nem do julgamento que o mundo colocou sobre ela. Vem daquilo que ela escolhe fazer quando alguém precisa dela. Família não é só o lugar onde nascemos. Às vezes família é a pessoa que nos escolhe e fica. E quem mais causa dano na vida de outra pessoa nem sempre é uma figura cruel ou má. Às vezes é simplesmente alguém assinando uma página que não se deu ao trabalho de ler. O que significa que cada coisa feita com descuido hoje pode se transformar num fardo que outra pessoa vai ter que carregar durante anos. Viver com bondade e fazer nosso trabalho com cuidado já são, em si mesmas, formas de proteger os outros. Se a história de hoje tocou seu coração, por favor se inscreva no nosso canal, deixe um like e compartilhe para que dia após dia, continuemos ouvindo juntos histórias que realmente importam. Como essa história fez você se sentir? E qual parte ficou mais gravada na sua memória? Deixe umas linhas nos comentários. Queremos muito saber o que tocou você, lá no fundo do coração. Desejamos a você e a sua família muita saúde, dias de paz e felicidade em cada momento. Por hoje nos despedimos e nos vemos no próximo vídeo.